E aí, aqui é o Sanoji e eu vou falar hoje como foi meu processo para fazer esta animação. Eu troquei de programa agora, peguei um iPad, estou usando o Calipeg. Ele não acho ele tão bom quanto o Clip Studio para desenhar no geral, não tem tantas funções, mas a praticidade dele em relação ao Clip Studio é muito maior. Eu vou falar algumas coisas aqui durante esse vídeo. Bom, e como sempre, começando pelos keyframes, só que dessa vez eu estou usando o modelo 3D no aplicativo que eu uso. Não sei se é aplicativo que chama aqui, mas o aplicativo que eu encontrei para usar modelo 3D. Eu posso mudar ele da forma que eu quero para usar como referência. Isso é muito bom. Tem o Clip Studio também, só que ela é bem pesada, fica muito pesada para desenhar. E também tem aqui o Model Sheet que eu fiz usando o Procreate, que eu peguei para usar, para testar como que era e achei bem legal. Parece um Photoshop com um Clip Studio, enfim. E uma coisa muito boa daqui é que eu salvei a imagem do modelo 3D como se fosse uma foto e também do Model Sheet. Eu posso usar essas abas abertas aqui no programa. Isso facilita muito, porque o programa já foi pensado nisso. Ali não interfere em nada na hora que eu estou desenhando, na hora que eu vou usar as ferramentas, ficam por cima. Isso é perfeito. Mas, como sempre aqui, usando as keyframes, eu quis fazer o personagem de costas, como vocês podem ver, né? Olhando para trás, virando com um ar de superioridade, com a cabeça meio levantada e depois usando uma magia. E nessa parte do desenho, eu tava desenhando aqui normal e eu vi que eu tava fazendo errado, porque eu queria fazer ele olhando como se fosse de cima para baixo, fiz o queixo para baixo, depois eu tive que dar uma mudada, mas e usando o modelo 3D como referência fica muito mais rápido de fazer, só que o ponto mal, que eu acho que eu não consegui me desvincular ainda, é que eu faço o desenho, essa de referência, mas acaba fazendo muito parecido, que nem a estrutura do personagem que eu fiz ali no Model Sheet é muito diferente da estrutura do modelo 3D. Se eu talvez dê pra fazer, eu acho que talvez eu consiga mudar o modelo 3D pra deixar igual o personagem, só que o ideal é eu não precisar disso, sabe? Eu conseguir fazer direto, usar a referência como referência mesmo, não acabar copiando ela. Aí eu consegui fazer o rosto dele, acho que eu consegui chegar na expressão que eu queria, que é de desdenho total, olhando para baixo de canto assim, olhando de cima para baixo. É uma das coisas que eu pretendo fazer aqui no canal também. Eu quero estudar muito storyboard, e isso é muito importante. Além da posição, o ângulo de câmera, tudo isso é importante na hora de dirigir alguma coisa. Eu quero estudar mais isso, ficar bom nessas coisas e eu vou postar meus estudos aqui no canal também. Agora, mostrando um modelo 3D que eu tava usando no programa, é Pose Magic, se não me engano é o nome do programa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, Magic Pose, na verdade, é ao contrário. E dá pra eu pegar e moldar ele perfeitamente pra usar, isso é muito bom. Consigo até usar a luz de referência, a posição, dá pra usar perspectiva, olho de peixe. Eu tô até pensando em fazer um desenho mesmo, assim, sem ser animação, um desenho finalizado, pintado e tudo mais, usando isso como referência, porque eu tô precisando praticar isso também, pintura. Eu sou bem meia boca em pintura. Mas enfim, continuando aqui, que mantendo ainda fazendo os keyframes, fazendo ele girando mais e apontando a mão pra frente, é muito importante nos keyframes que as posições estejam muito bem desenhadas, porque eu já fiz outras vezes que eu não fiz bem feito, depois eu arrumo. E, meu, isso atrapalha demais quando você já não faz direito, desde do principal, dos keyframes, porque você tem muito mais dor de cabeça. É muito melhor quebrar a cabeça nessa hora agora dos keyframes, que são mais importantes, que vai ser referência para quando você estiver fazendo o in-between e tudo mais, do que mais pra frente. Vale muito mais a pena, nossa, muito mais. Por isso tem que nem aquela do ele olhando pra baixo com o olhar de desdenho. Eu levei mais tempo porque eu vi que tava errado, não tava do jeito que eu queria, então tive que voltar e arrumar e tudo mais. Agora começo a fazer os in-between. Nesse começo, eu queria fazer uma antecipação dele antes de fazer ele virar. Tipo, levanta um pouquinho o ombro, abaixa um pouquinho a cabeça e vira. Só que não tava ficando legal. Eu vi que, não sei, pra cena que eu tava pensando, não tava funcionando muito bem. Fosse como, sei lá, tivesse um barulho atrás, ele se assustasse com o barulho e depois virasse. Eu decidi tirar, fazer ele virando direto. Tipo, só olha pra trás e vira. Aí nessa parte eu tava desenhando o rosto dele na transição,
tava fazendo praticamente exatamente o meio do ponto entre ele abaixado, ele já na posição final, quando ele olha pra tela. E eu fiz o rosto dele meio de lado, só que não, não fazia sentido, porque eu fiz muito de lado nesse primeiro desenho. Então praticamente o rosto dele ia aí depois ia voltar pra posição que tava antes. Ainda bem que eu me toquei disso. Logo nessa parte, eu fiz o rosto dele ainda apontando pra frente, senão ia ter mais trabalho pra arrumar depois, porque não ia fazer sentido o movimento e etc, né? Agora, eu tô fazendo mais algum entre esses desenhos. Eu fiz um movimento bem uniforme, ele virando devagarzinho, olhando pra trás. Eu fiz com 12 FPS falando nisso. Eu usei 4 inicialmente no começo, mas eu fiz em 12. Dá pra ver o 4 ali em cima, que é pra eu colocar as posições chaves e dar play e elas mexerem devagar pra eu conseguir ver como tava funcionando a animação. E quando eu vi que tava ok, aí eu comecei a aumentar os frames pra 12, que fiz no final 12. E funcionou. Fazendo ele virando, nesse caso que a movimentação uniforme é bem mais de boa de fazer, que é praticamente só você fazer no meio da posição. Você faz o Ki aqui, o Ki na outra ponta, e faz o meio. Depois você faz o meio entre esses dois, faz o meio do meio. E funciona. É bem simples, mas funciona para um movimento uniforme. Agora fazer a mão dele e começar a apontar para frente. Aí esse primeiro desenho ficou bem nada a ver daquela mão ali. Ele começando a levantar, parece que ele tá com a mão meio quebrada, mas eu acho que eu nem mudei. E eu falava mal daquelas animações quando pausava do Naruto, que o Pen tava todo torto, todo troncho. É difícil, cara, é muito difícil fazer essas transições de movimento. Mas eu vou ficar bom nisso. Pode contar, anotar as minhas palavras, ficarei bom nisso. Agora fazendo ainda o movimento uniforme dele girando. Essa parte é mais complicada porque eu quero ter foco diferente no corpo dele e vai afastar a câmera. Eu acho que ficou ok esse treino que eu fiz aqui dele girar e se afastar. Você vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas eu ainda quero fazer bem melhor. Eu quero fazer aquelas cenas que vocês vão ver mais pra frente. Eu vou fazer mais exercícios. Aqui de novo quase cometo o mesmo erro que eu quase cometi antes de fazer. É de um ponto, o osso tá olhando para uma posição, no outro frame ele tá para outra posição. No frame intermediário eu faço direto na outra posição. Nesse caso não daria certo, tive que apagar e fazer mais apontado, senão de novo o rosto ia ir e depois voltar. Ia ficar meio que quebrada essa animação, então... Aqui eu dei uma mudada, fiz a mão dele... Em vez de fazer aquela mão mais quebrada, eu fiz ela abrindo de pouquinho em pouquinho. Aí no final fica com a mão estendida. Eu pensei em fazer um impacto na hora que saísse a bola de energia dele, da mão também, só que eu fiz só do cabelo. Do cabelo eu vou fazer mais um pouquinho pra frente, e vocês vão ver como que ficou. Aqui eu testando um pouquinho da animação, como que ela tava ficando já, indo e voltando, porque isso é muito importante. Você precisa ver como que tá ficando, sempre dar um play naquela cena. Por isso que na hora de fazer, que eu vejo os making off e etc, eles... sempre separam um shot de 3, 4 segundos, uma cena fechada, porque dessa forma fica muito mais fácil de você organizar. E outra coisa muito boa do Calipeg, como vocês podem ver aqui, é que eu consigo selecionar uma parte específica da animação, sem ter que... No Clip Studio é muito rolê pra fazer isso. Aqui eu só seleciono e dou play, e eu consigo ver como que ela tá ficando. E, nossa, isso é muito bom. Tinha que ter essa função no Clip Studio. Não tem aqui, sabe? Faz muita falta. Agora eu vou começar a animar os detalhes. Vou começar a colocar o cabelo, como eu tô usando a referência ali. Você vê que essa referência eu tô usando ela invertida da real, né? Só aumentou aqui depois. Mas eu tentei fazer o cabelo mais simples pra eu conseguir... não ter tanto trabalho, porque eu não tenho experiência e eu vou morrer fazendo esse negócio. Inclusive eu morri. Eu tinha mais ideias pra colocar nesse treino, só que quando eu coloquei agora eu vou deixar para uns mais próximos. Fazer ele mais simples. Mas esse cabelo eu fiz ele relativamente simples, mas assim deu bastante trabalho. Mas valeu o treino, porque eu acho que eu consegui manter até certo ponto o volume e a proporção deles na hora que vai virando, a pontinha, deixar a pontinha ali em cima. Porque eu queria testar duas coisas. Uma vai ser mais pra frente, que vai mexer como se fosse um fogo, essa pontinha de cima. E essas pontas eu queria treinar. Esse negócio de mexer, balançar a cabeça, girar. E eu consegui manter ainda, de certa forma, parecido. Não ficou perfeito. Na verdade, ficou muito longe de ficar perfeito. Mas, assim, por enquanto deu pro gasto.
Nessas horas que eu me pergunto como que aquele japonês consegue, são os cabelos muito complexos. Cara, é muito cabelo. Os caras conseguem fazer, mantendo a proporção, girando, pulando, atacando e continua a proporção. Eu tenho que treinar até que chegar nesse nível. Aqui eu comecei a animar como se fosse energizando na mão dele. Eu queria fazer um frame de impacto, né, nessa parte, fiz tipo, juntando energia, aí depois dá uma piscada na tela e aparece uma bola de fogo. E dá pra... Aqui nesse meu treino dá pra ver claramente que eu ainda não sei animar fogo, é outra coisa que eu preciso treinar. E já tá nos meus próximos, na minha escalinha aqui de treinos. Vou fazer o elemento fogo e talvez raio já logo em seguida. Não sei se em seguida eu faço um de impacto antes, o chão quebrando. Vou decidir ainda, depende de quão difícil vai ser fazer o fogo, né? Agora eu começo a fazer o movimento do cabelo. Eu acho que ficou bem legal esse movimento do cabelo que eu fiz, que eu consegui entender a parte do cabelo que não é só, tipo, ele vai, sem motivo e volta sem motivo. Tem como se fosse um vento batendo nele, o cabelo levanta, aí depois ele cai porque a força que tá nele ganha da força do vento, só que depois o vento volta, joga ele pra cima de novo e fica nesse fluxo. Eu acho que ficou bem legal nessa parte, daí eu consegui ficar num nível aceitável, né, nessa parte das mechas dele. Agora eu vou começar outra parte que é bem complicada, que é ele girando e continuando apontando o braço. Eu queria muito fazer esse treino. E eu acho que assim, por enquanto tá no nível aceitável, mas tá longe de ficar bom ainda. Eu tenho que treinar bem mais. Só que agora eu quero treinar algumas outras coisas antes. Por enquanto tá aceitável, mas tem bastante que melhorar. Como, por exemplo, a mão aqui. Eu estava bem cansado de fazer. Eu acho que levei, se eu não me engano, 6 horas. Aí eu já tava da quinta pra sexta hora. Eu estava meio cansado. Não foi num dia só. Isso daí eu acho que era o terceiro dia que eu tava fazendo. Mas eu já tava um pouco de saco cheio. Eu sei que o certo é fazer até o final, aguentar o que eu planejei, mas eu já tava cansado, a mão eu já não tava com tanto detalhe assim. Por isso tem que fazer um treino um pouco mais simples, de giro, um treino de giro, vai ser só o giro. Um treino de fogo, vai ser só o fogo. Pra eu não me cansar tanto e conseguir levar esse treino até o final, sem me sobrecarregar, porque eu sou iniciante. Aí por último, como eu coloquei o detalhe da roupa no personagem, usando como referência, eu fiz uma roupa bem simples. Antes eu planejava fazer uma webcomic. Aí eu fiz a roupa dele bem mais complexa, só que aí depois eu mudei o model sheet para adaptar mais a animação, deixando ela bem mais simples, porque senão fica impossível, né? Agora eu fui atrás daquela exemplo da Funimation Dragon Ball, que saiu tem uns meses aí, que, cara, é muito boa essa animação. Que lá tem vários filmes de impacto. Aí eu peguei e deixei em câmera lenta para poder usar de referência. No computador eu acho isso muito mais fácil, porque no computador eu posso só apertar o vírgula e o ponto enquanto tá em pausa, eu consigo avançar um frame em um frame ou voltar em um frame em um frame. Aqui no tablet não, pelo menos eu não sei como fazer. Eu tenho que deixar em câmera lenta e tentar pausar no momento certo. Foi o que eu fiz aqui. Dá pra ver que, nossa, essa animação ficou muito boa. Aí aqui eu pausei, dá umas piscadas na tela e vai, nossa, a energia subindo, é muito boa. Eles usam tipo como se fosse rachura subindo. Eu quero fazer o treino só disso. Sei lá, vou pegar o Goku se transformando em Super Saiyajin e quero ver como que fica. Mas é isso, é muito complexo ainda pra mim. Eu tenho que pegar um treino e fazer só disso. Mas eu tentei fazer mais ou menos a ideia na animação, como vocês viram no começo do vídeo, né? A animação fluindo lá. Aí aqui foi isso que eu fiz, deixei uma tela branca, uma tela escura já saindo os foguinhos da mão dele, fiz alguns riscos saindo, como se fosse aquelas linhas de ação mesmo de mangá. E foi isso, coloquei 3 frames para 12 FPS que eu tô usando ali já agora no final, acho que ficou ok. Mas eu tenho que fazer uns treinos mais focados nisso para entender melhor como funciona e ver mais exemplos, Dragon Ball mesmo, por exemplo, de frames de impacto e coisa e tal. E é isso. Esse foi meu treino dessa vez. O nome desse personagem é Seto. Eu pretendo mais pra frente fazer uma série animada dele no YouTube com animações muito mais simples, mas eu acho que vai ser muito bom pra eu treinar e etc. E agora eu arranjei uma forma de gravar. Eu não tava postando vídeo porque eu não tinha como gravar os meus estudos, mas agora eu tenho. Consegui um iPad, com ele eu consigo gravar e depois editar, então agora eu acho que vai ficar com uma frequência boa, assim, pelo menos um por mês eu devo conseguir fazer agora. E quem quiser acompanhar, já sabe, se inscreve, se gostaram, dá um like. Se tem uma dica pra mim, por favor,
coloque nos comentários. E é isso, é nóis, falou, até a próxima.